Bom, bom dia, turma. A gente hoje está começando, então, continuando, na verdade, a estudar a divisão da história da Grécia Antiga. Tudo aquilo que eu falei na última aula de história sobre a formação da Grécia Antiga, a chegada dos aqueus, a fundação da ilha de Creta, a fundação de Micenas, e aí depois a chegada dos jônios, dos eólios, dos dórios, então a constituição da Grécia Antiga, da Hélade, a gente já está falando da história da Grécia Antiga propriamente dita, tá bom? Eu não nomeei esse período histórico, que é para vocês não se perderem, focarem mais no surgimento, como é que a Grécia teve origem. Mas na aula de hoje a gente começa a ver então a divisão da história grega, né? A história da Grécia Antiga, então, ela vai ser dividida em 5 períodos históricos importantes. E aí é essa hora que vocês dão uma mini decorada, tá bom? Quais são os 5 períodos da história da Grécia Antiga? Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. São esses 5 períodos da história da Grécia Antiga. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico, tá bom? Atenção para o seguinte, segundo alguns livros de história e alguns colegas historiadores, não são 5 períodos históricos, e 4, são apenas 4. Esse período que a gente nomeia de pré-homérico, para alguns, não existe. Esse período que nós chamamos de helenístico, para alguns, não existe, tá bom? Mas para termos de didáticos e pesquisa atual sobre a história da Grécia Antiga, a gente divide a história da Grécia Antiga nesses 5 períodos, tá bom? Bom, o primeiro período, então, pré-homérico, é o período que vai ocorrer entre os séculos 20 e 12 anos, século 12 antes de Cristo, ou seja, de 2000 a 1200 anos antes de Cristo. Bom, é nesse período que nós temos a formação da Grécia Antiga. Então, tudo aquilo que a gente viu na última aula de história sobre como a Grécia tem origem, como é que ela surgiu e tudo mais, é um período pré-homérico. É quando os povos indo-europeus, os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios chegam à Península Balcânica, ou seja, chegam ao território grego e lá vão construir uma nova civilização, que nós vamos chamar de Grécia, de gregos, mas eles se chamam de Hélade, né, o território, e helenos, os habitantes daquele período, tá bom? Então, ali a Península Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e Egeu. Então, a constituição, a origem, o surgimento da Grécia Antiga se dá no período pré-homérico. E aí é pré-homérico porque tem um cara importante na história da Grécia Antiga, Homero. Então, ele é tão marcante que o nome dele é o nome de um período da história da Grécia Antiga, né? Período homérico. Alguém sabe quem foi Homero? Ah, é o tio da padaria ali, professor. Homero, esse nome bonito assim, que vocês vão botar no feed de vocês. Alguém sabe? Bom, Homero, antes de falar quem foi ele, né? O seu período, o período homérico, é do século XII ao século VIII antes de Cristo, tá bom? Século XII, ou seja, 1200, ao século VIII. Então, ali mais ou menos 900, 800 anos antes de Cristo. Bom, nesse período homérico, nós vamos ter as invasões dóricas ao continente, né? Que vão provocar o retrocesso das relações sociais e comerciais entre os gregos, entre os povos ali da Península Balcânica, né? Bom, em algumas regiões vão surgir os gêmeos, que a gente viu na última aula, o Genos, né? Que são as comunidades formadas por numerosas famílias descendentes de um mesmo ancestral. E nessas comunidades, os bens eram comuns a todos. Ou seja, nós tínhamos uma partilha dentro de uma mesma comunidade, mesmo de um gênero, né? O trabalho era coletivo, a comida era coletiva, o vestuário era coletivo, tá bom? Criavam gado e também cultivavam a terra, ou seja, fomentavam a agricultura naquele período, tá bom? Aqui, ilustrando então esse slide, nós temos em cima o Partenon, né? Da mitologia grega, onde Zeus e todos mais habitavam, né? Tinha a reunião dos deuses gregos, se dava no Partenon. E embaixo nós temos um mapa da Grécia Antiga, tá bom? Mapa da Grécia Antiga, que inicialmente, como nós vimos na última aula, vai ter origem na ilha de Creta, sul da Península Balcânica, né? Dentro do Mar Mediterrâneo, né? E depois a Grécia Antiga vai continuar, como se fala, expandindo o seu território, chegando ao continente. Então, a Grécia Antiga também vai ser uma Grécia continental, aqui assinalada pela cor verde e pela cor rosa, e o Império Grego, entre aspas, né, vai conquistar territórios até na Turquia, na Ásia Menor, né? Nessa região aqui assinalada da cor amarela. Então, tudo isso aqui a gente chama de Grécia Antiga.
Bom, nesse período homérico, então a gente viu que as famílias, né, a população grega vai ser dividida em pequenos genos, pequenas comunidades que partilhavam alguns costumes, algumas coisas entre si, né? Então, nesse período, que nós vamos ter o protótipo do que a gente vai chamar de cidade-estado, que é a formação dessas pequenas comunidades, né? Bom, tudo nessas comunidades era dividido entre eles, que dependiam, então, nesse sentido, das ordens do chefe comunitário. Tudo era dividido entre eles, que dependiam das ordens do chefe comunitário, chamado pater, tá bom? O chefe, então, de um geno, de uma comunidade, era chamado de pater, que exercia a função religiosa, administrativa e jurídica. Nessas três esferas, vamos dizer assim, dessa liderança política que o pater realizava dentro do contexto da Grécia Antiga, né? Bom, nesse sentido, então, com o aumento da população e o desequilíbrio entre a população e o consumo, ou seja, estava tendo muita gente e pouca comida. Muita gente, pouca comida. Muita gente, pouca comida. O que vai acontecer? Os genos começam a se desagregar. Então começa a ter um problema de alimentação. Quando você tem fome, você vai atrás de comida. E é isso que vai acontecer com a população da Grécia naquele período. Eles estavam passando fome. Então, nesse sentido, eles vão procurar alimentação dentro daquele contexto histórico. Vão sair do território da Grécia Antiga e procurar um lugar, uma região que pudesse fornecer alimentação. É assim, então, que a gente começa a chamar esse período da história de segunda diáspora grega, que é quando os gregos começam a deixar os genos, né, e procurar melhores condições de sobrevivência, iniciando o movimento colonizador por boa parte do mar Mediterrâneo, tá bom? É segunda diáspora grega porque quando teve a formação da Grécia, lá no período pré-homérico, quando chegou os aqueus, né, os gregos também migraram para outras regiões, com medo de serem mortos, atacados pelos aqueus, pelos dórios e tudo mais. Então, essa segunda diáspora aqui, já no período homérico, é em busca de melhores alimentações, porque estava tendo uma escassez de consumo de comida dentro do território grego, tá bom? Aqui nós temos mais duas imagens ilustrando, então, um pouco da história da Grécia Antiga, né? Ao longo dessas aulas sobre a Grécia, eu vou trazendo imagens que vão meio que ilustrando um pouco essa cultura grega, tanto esfera cultural como esfera política, né? Em cima, nós temos os anfiteatros gregos, né? O teatro é uma invenção da Grécia Antiga, né? Então, a dramatização de comédias, dramas, né? Toda essa cultura teatral nasce com os gregos, é algo que nós consumimos até os dias atuais, né? Esse formato, né, de anfiteatro para privilegiar o som, a participação do público, né? É um formato, então, de arquibancada, de participação de todos, que vão chegar até os dias atuais também. Por exemplo, eu tive aula na UNB em várias salas de aula, né, da UNB, são em formatos de anfiteatro, né? São turmas de 150, 200 alunos dentro desse contexto histórico. E por que é assim? Você privilegia uma maior quantidade de alunos, de pessoas, então a participação de um público maior, e todos vão ter uma visão privilegiada do palco, do centro da apresentação. Na UNB, então, nós temos essa também participação desse contexto. Embaixo, nós temos um jarro, né, ilustrado pelas pinturas gregas antigas, né? São esses vasos, essas cerâmicas que existem até os dias atuais, né? Estão de pé, guardados em vários museus espalhados pelo mundo afora, que contam um pouco dessa história da Grécia Antiga, né? Registros da história da Grécia Antiga, como guerras, debates, surgimento de alguma cultura, florescimento de alguma cultura grega dentro daquele contexto histórico, tá bom? Então aqui nós temos os genos fugindo, procurando melhores condições de vida. Então começa então a segunda diáspora grega nesse sentido. Esse período da história nós chamamos de período homérico. E aí agora vem a resposta da minha pergunta. Por que se chama período homérico, né? Bom, dentro desse período, né, nós temos a fuga dos genos, né, uma segunda diáspora grega buscando melhores alimentos por outras regiões da Grécia, né? E com a destruição dos palácios micênicos, né, ocorreu um empobrecimento material, alguns povoados foram abandonados e a escrita grega vai desaparecer por cerca de 300 anos. Então aí é difícil da gente contar um pouco a história da Grécia desse período, porque justamente nós não temos nenhum registro histórico desse contexto. Bom,
esse longo tempo de 1200 a 900, 800 anos antes de Cristo, é chamado de período homérico. E por que que se chama assim? Pois a principal fonte, né, documental, fonte histórica, para a gente contar a história desse período, vem do estudo, vem de 2 poemas épicos de um poeta grego chamado Homero. Então, Homero, um poeta grego, né, e tudo mais, vai escrever 2 obras importantes, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia. São 2 obras, sei lá, marcos culturais da humanidade, onde Homero vai contar um pouco, né, na Ilíada sobre a Guerra de Troia, e a Odisseia vai contar a aventura de Ulisses retornando para sua terra natal após a Guerra de Troia. Né? Por que é importante esses 2 livros? Porque eles registram uma parte ali da história da Grécia Antiga, que é justamente o que a gente chama hoje em dia em história de período homérico, né? O que ocorreu ali na história da Grécia Antiga entre 1200 e 800 anos antes de Cristo, né? Não se sabe ao certo se essa história contada por Homero é verdade. Se Homero existiu, se Homero era um poeta ou se era um grupo de poetas, se Homero era homem, se Homero era mulher. Nós temos várias incógnitas, né? O que a gente toma como verdade em história, até se provar o contrário, poeta era um homem, um poeta, né, um escritor, né? E aí a figura de poeta a gente vai mudar bastante, vai ter vários significados, né, para o que é ser um poeta dentro daquele contexto histórico. Bom, Ilíada e Odisseia. Eu garanto para vocês que parte dessa história vocês já escutaram ou assistiram essa história em algum momento da vida de vocês sobre a Guerra de Troia. Bom, a parte principal dessas 2 obras de Homero é a lendária Guerra de Troia, que existe até filmes sobre isso, né? Vários livros, existe até HQ, né? História em quadrinhos sobre a Guerra de Troia. Dentro do contexto histórico da Guerra de Troia, nós temos algumas coisinhas importantes para a gente contar. A Guerra de Troia, Vitor Hugo, você mandou um áudio aqui para mim, meu filho, mas não tem como eu escutar porque eu estou explicando, né? Quando vocês quiserem me mandar algum recado no WhatsApp no meio da aula, gente, mandem em formato de texto, tá bom? Que aí eu consigo explicar para vocês e dar uma lidinha. E também tem um bate-papo aqui na aula, tá bom? Quer mandar algum recado, coloca aqui no bate-papo. Né, Alex e Calão, que estão aí batendo papo e não estão prestando atenção na aula. Tô brincando. Vamos lá, então. Dentro do contexto da Guerra de Troia, o que vai acontecer? A Guerra de Troia, ela basicamente vai existir por causa de uma mulher. Helena. Helena é o ponto principal da Guerra de Troia. Quem era Helena? Helena era esposa de Menelau, que era um rei grego, pelo príncipe, e que vai ser raptada pelo príncipe troiano Paris. Né? Então, Helena, considerada a mulher mais bonita da Grécia Antiga, vai ser raptada por Paris, que era um príncipe troiano. Helena era esposa de Menelau, que era um importante rei de uma das cidades-estados da Grécia Antiga. Bom, o que vai acontecer? Paris pegou Helena e levou para Troia, né? Cidade onde hoje fica na Turquia, né? Os gregos, então, dentro da Península Balcânica, dentro do território grego, né, vão organizar uma expedição reunindo os maiores guerreiros, estrategistas de guerra que tinha naquele período, né? Os 2 principais, Aquiles e Odisseu. Odisseu, ele era mais estrategista do que guerreiro, e Aquiles sim era guerreiro. Tanto que no filme Troia, quem faz Aquiles é o Brad Pitt, né? Aquele que era um hábil guerreiro, empunhava espada e tudo mais. Então era um principal guerreiro na Grécia Antiga dentro daquele contexto, né? Então, os gregos vão organizar essa expedição, reunir todos esses guerreiros e vão partir rumo em direção a Troia, dispostos a resgatar Helena, né? Agamenon, que era outro rei de outra cidade-estado, né? O rei de Micenas, né? Ele que vai assumir o comando desse exército, né? Agamenon e Menelau eram irmãos, né? Primos, né? Dentro desse contexto histórico familiar da Grécia Antiga. Bom, os gregos, né? Resumindo, né? Os gregos vão chegar a Troia, lá vai ter uma batalha que vai durar cerca de 10 anos. No filme parece que é rapidinho, né? Parece que durou alguns meses apenas, mas vai durar 10 anos a Guerra de Troia. No final, os gregos vão ganhar a Guerra de Troia, né? Basicamente pela estratégia de Odisseu, que era construir um enorme cavalo de madeira, né? Que vão oferecer aos troianos como uma oferenda, né?
Os troianos vão acreditar que aquilo se tratava de uma rendição, era um presente, né, de redenção, só que à noite, né, vão aceitar o cavalo, vão colocar para dentro dos muros, né, da cidade, né, só que à noite vão se descobrir que esse cavalo de madeira estava recheado de guerreiros dentro dele, né, que à noite saíram do cavalo e atacaram todos os troianos, dando encerramento à Guerra de Troia e vencendo, tá bom? Então, como diz a lenda da Guerra de Troia, Helena era a mulher mais bonita que tinha na Grécia Antiga. Então, considerada uma mulher, por isso que ela era muito disputada dentro daquele contexto histórico, tá bom? E para representar, nós temos o cavalo de madeira representado no filme, que hoje na Turquia tem uma réplica muito semelhante também como monumento histórico, onde hoje fica mais ou menos Troia dentro daquele contexto histórico. Então, basicamente, os gregos venceram por causa da estratégia de Ulisses, de construir esse cavalo de madeira, presentear à noite, né, recheado de guerreiros, à noite eles saem, atacam e vencem os troianos, tá bom? Nessa guerra, né, Aquiles morre, né, porque de acordo com a mitologia grega, Aquiles ele era invulnerável, apenas uma parte do seu corpo era vulnerável, que era o calcanhar. Por isso que é conhecido como calcanhar de Aquiles, né? No filme, no contexto do filme, ele recebe uma flechada no calcanhar e através dessa flechada ele vai receber outras flechas e acaba morrendo, né? Mas dentro da mitologia grega, por que ele era invulnerável? Porque sua mãe, que se relacionou com Zeus, foi banhá-lo no rio da... Como é que se fala? Rio... Quando você fica invencível, né? Indestrutível, né? Foi banhar ele nesse rio e a única parte do corpo que não tocou na água foi os pés, onde ela estava segurando ele, né? Pelos pés. Por isso que o calcanhar de Aquiles que era o ponto frágil, que ele acabou morrendo por isso, tá bom? Mas Helena sobreviveu, continuou sobrevivendo com Paris, que fugiu com ela, né? Quem morreu nessa história toda troiana foi o irmão de Paris, o Heitor, que acabou guerreando com Aquiles e morreu, né? Toda essa história, que é uma mitologia grega, né, está contado na obra Ilíada, né, de Homero, mas também aí, quem à tarde não estiver fazendo nada, tem essa dica de filme. Troia, que quem faz o Aquiles é Brad Pitt, quem faz o Paris é o Orlando Bloom, o Heitor, eu não sei qual é o nome do ator, nem da atriz que faz a Helena, tá bom? Mas é um filme muito legal, né? Dirigido, produzido no ano de 2004, que conta um pouco dessa história, conta um pouco não, conta toda a história da Guerra de Troia. Tem alguns erros históricos no filme, mas como contexto geral sobre a mitologia grega, um ótimo filme para vocês conhecerem essa história escrita por Homero, tá bom? Então, Ilíada e Odisseia é a história criada por Homero dentro desse contexto histórico, tá bom? Lembrando que todo esse contexto histórico da Grécia Antiga está dentro de um mesmo período, o período homérico, e aí vai vir um próximo período histórico, que é o período arcaico, que a gente vê melhor na semana que vem. Que aí surgem as cidades-estados, Esparta e Atenas, principalmente, e a gente vai ver o contexto histórico de cada uma dessas cidades-estado, né? As características principais de Esparta e Atenas, que vocês já conhecem um pouco, tá? Lembrando que, se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu estarei disponível para sanar as possíveis dúvidas de vocês. Mas tirem as dúvidas primeiro ano, tá bom? Não guardem as dúvidas com vocês. Não entendeu uma parte da história, não entendeu outra parte da história? Me procure, me pergunte, que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês. Seja por mensagem, seja por áudio, seja por sinal de fumaça, seja por qualquer meio, tá bom?